Boa noite. Bom estarmos reunidos para adorar ao Senhor. Graças a Deus, temos esse privilégio e essa oportunidade, e que a graça do Senhor esteja conosco hoje à noite para juntos glorificarmos o nome do Senhor com a nossa atenção, mas também com o nosso espírito, nossa mente, preparados para não só cantar, meditar no que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, no Calvário, mas para refletir sobre a instrução da palavra de Deus. Estamos estudando a primeira epístola de João. Essa primeira epístola, escrita pelo apóstolo João, escrita também por João, o mesmo autor do Evangelho e do livro do Apocalipse, e das outras duas epístolas, são 3 epístolas de João. João, ele procurou falar sobre o amor a Deus, a guarda dos mandamentos, o amor ao próximo, mas há um tema que novamente vai aparecer aqui na epístola, já apareceu desde o início dessa carta, e é algo que nós devemos estar observando hoje. E não sei se você já percebeu, deve ter percebido, a quantidade de falsos ensinos e falsos profetas que existem no nosso meio. Quando falamos nosso meio, eu estou falando do mundo todo, né? Que usam o nome do Senhor Jesus Cristo, mas usam de maneira errada. E proclamam uma fé em Jesus, mas de uma maneira distorcida. A primeira epístola de João foi escrita também, um dos grandes propósitos foi alertar contra os falsos profetas. Como já observamos em outros momentos nessa epístola, haviam mestres gnósticos. O que eram esses mestres gnósticos? Eles saíram de dentro da igreja, se diziam crentes, estavam dentro da igreja. E aqui João está escrevendo às igrejas da Ásia. Então, as igrejas da Ásia, Ásia Menor, na época, são aquelas 7 igrejas do Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e outras, eram 7 aquelas igrejas. Então, ele estava escrevendo para essas igrejas e outras possíveis igrejas ali da Ásia, que foram em algum momento discipulados por João, o apóstolo amado, o apóstolo que era muito ligado ali com o Senhor Jesus Cristo. Mas esses mestres gnósticos, eles começaram a ensinar que Jesus não veio em carne, que Jesus veio somente em espírito, como se Jesus fosse um fantasma. Por quê? Porque nas doutrinas gnósticas dizia-se que o que é material é mal, né? É pecaminoso, e o espiritual é bom. Então haviam correntes gnósticas. Uns diziam, se a matéria é ruim, então vamos punir a matéria, né? Os docetistas, eles acabavam se punindo. Outros diziam, bem, se o espírito é o que interessa, então vamos nos dedicar aos prazeres. Eram os hedonistas. Já é só o espiritual que interessa. Então, o nosso corpo, ele nem influi nem contribui. Então, se eu usar o meu corpo para os prazeres ilícitos, não tem problema. Então, haviam essas correntes e os mestres gnósticos ensinavam isso era terrível. E João, desde o início da epístola, está lutando contra essa doutrina. Várias epístolas no Novo Testamento apresentam falsos ensinos que têm que ser combatidos. E talvez você pense que hoje nós temos muitos falsos ensinos, e temos mesmo. Se multiplicou enormemente a quantidade de falsos profetas e falsos ensinos na nossa época. Isso não é novo, desde a época do Antigo Testamento existe ensino errado e distorcido sobre a palavra de Deus e sobre a vontade do Senhor. Mas na nossa época isso tem se multiplicado muito, ao ponto de não se saber, né, qual a igreja que é bíblica e qual a igreja que não é bíblica. Com a Reforma Protestante nós sabíamos, uma igreja que seguia a Escritura e a que não seguia a Escritura. Mas hoje, na modernidade, fica cada vez mais difícil. Então, enquanto nós formos meditar em 1 João capítulo 4, do verso 1 ao 6, a ideia aqui é que nós pensemos nesses falsos ensinos, nos falsos profetas. E a ideia que resume esse texto que nós vamos ler, 1 João capítulo 4, do verso 1 ao 6, é que a revelação de Deus é quem nos ensina, nos orienta contra os falsos ensinos. Então você tem que focar a aprender os ensinos da Escritura, para que você hoje saiba avaliar o que é de Deus e o que não é de Deus.
dentro das próprias igrejas. Hoje você está aqui na Igreja Batista Manancial, amanhã você vai, como o Guilherme e a Valquíria, para o Rio Grande do Sul. E aí, qual igreja lá eu posso entender que é uma igreja que anda na vontade de Deus? Porque antigamente, mas a Igreja Batista era uma igreja boa. Hoje você já não pode mais dizer isso, porque tem batistas e batistas, da mesma forma com presbiterianas, da mesma forma com assembleianas. E aí, qual igreja realmente é aquela que está seguindo da maneira correta ao Senhor? Temos que aprender a Escritura. É isso que João está colocando aqui. Lembre-se que na época de João não haviam várias dissensões, denominações do cristianismo. Só havia uma igreja cristã. Hoje nós temos várias denominações e divisões de denominações, e cada uma mais diferente, específica do que a outra. E você fica perdido. E agora? Como é que eu sei? Temos que aprender a Escritura. Temos que saber o que é que distingue o que é uma igreja que agrada ao Senhor. E não podemos, obviamente, nos desanimar, mas perseverar até a volta do Senhor Jesus Cristo. A revelação de Deus nos orienta contra os falsos ensinos. Olhe 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus não ouve aquele que não é da parte de Deus. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. A revelação de Deus nos orienta contra os falsos ensinos. Nós queremos observar esse texto muito claro, muito explícito de João, a partir de pelo menos 3 princípios que observamos aqui. Um princípio claro, no verso 1 que acabamos de ler, é que nós temos que avaliar o ensino. E como é que nós avaliamos o ensino? Uma doutrina, a palavra doutrina significa ensino. Nós avaliamos a partir da revelação de Deus. Esse é o primeiro princípio. Toda doutrina, todo ensino, eu como crente tenho que avaliar segundo o que a Bíblia diz. Eu nem posso avaliar uma coisa pelo que eu acho. Não, mas eu acho que é assim. Não. Eu acho, não importa aqui. O que você acha, você fica para você. O que é que importa? Bíblia. Eu tenho que conhecer a Bíblia e ver o versículo da Bíblia, ou o ensino da Escritura que me mostra o que é correto. Porque tem muita coisa na Bíblia, irmãos, que é verdade. Muita não, tudo é verdade, né? Mas muita coisa é difícil de viver, mas é o correto. E é o que Jesus quer de nós. Hoje, na modernidade, existe todo tipo de falso ensino. Tem um ensino grotesco como esse daqui, dos mestres gnósticos. Tem gente que diz que Jesus não é Deus como o Pai é Deus. Jesus é um semideus. Então, isso é uma seita do cristianismo. Isso não é cristianismo, porque está quebrando doutrina fundamental da Bíblia. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 4, e outros vários textos, que Jesus é Deus, como o Pai é Deus, como o Espírito Santo é Deus, e que Jesus estava na criação de tudo e sustenta todas as coisas, e que fez-se carne para morrer na cruz pelos nossos pecados. Dizer algo diferente disso é o que nós chamamos de heresia, é totalmente diferente do que a Escritura diz. Existem igrejas batistas que ensinam que Jesus não é Deus. Sabiam disso? Existem. Aqui no nosso país, igrejas batistas, se você não estiver ligado, essas igrejas vão ensinar que Jesus foi um grande homem, um grande líder, mas Deus não. É um absurdo, mas existem esses erros grotescos. Outras seitas vão ensinar a ideia de que Jesus era irmão de Satanás. Não é verdade? Não é verdade. Jesus era irmão de Satanás que surgiram, nasceram de uma atividade
sexual de Elohim com mulheres da terra. Absurdo. Mas são seitas riquíssimas. Constroem prédios belíssimos aqui na nossa cidade, com estátua de ouro e tudo. Então não se encante. Os falsos profetas, as falsas dissensões aí do cristianismo são completamente diferentes do que ensina a Escritura Sagrada. Não se confunda. Mas existem também heresias mais sutis, quase que imperceptíveis. São aquelas ditas igrejas cristãs que professam um evangelho da felicidade, um evangelho da prosperidade, onde o crente, ao crer no Senhor Jesus, ele não vai ter mais problemas, ele vai ter uma vida sempre alegre, sempre feliz, sem dificuldades. Irmãos, isso é uma ingenuidade, uma tremenda maldade quem ensina isso. O próprio Senhor Jesus nunca falou isso. Quando ele chamava os discípulos, ele dizia que os discípulos seriam perseguidos. Ele disse que aquele que deveria negar a si mesmo, carregar a cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo, e que bem-aventurados seriam aqueles que seriam perseguidos pelo seu nome. O Senhor Jesus nunca omitiu o fato de que seus discípulos seriam perseguidos naquela época e ainda hoje, e nunca omitiu o fato de que há uma luta contra o pecado. Então a vida cristã, a metáfora, a figura da vida cristã é a batalha. Nós batalhamos contra o nosso próprio pecado, e essa vida, a nossa vida cristã, ainda é muito mais feliz do que aqueles que vivem nesse hedonismo, nos prazeres do mundo. Não se compara, é melhor, imensamente melhor, sofrer com Cristo do que estar na luxúria do mundo. E algumas igrejas ditas cristãs ou evangélicas divulgam uma falsa felicidade a pretexto de quê? Lotar os seus prédios para ter mais dinheiro e um crescimento realmente fantástico, mas que não é para a glória do Senhor. Não é a mensagem do Evangelho, não é. Isso é uma divergência muito sutil, mas isso prejudica a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não estou profetizando aqui não, mas você vai notar, se um dia houver perseguição, quando o negócio apertar, quando ficar difícil ser crente nesse país, Deus queira que não chegue esse dia, mas se chegar, você vai perceber como grandes igrejas vão secar, vão reduzir, e só vão ficar aqueles que realmente têm um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, amam a Deus mais do que todas as coisas. João estava ensinando essas igrejas da Ásia, crentes experientes, a não se deixarem levar pela conversa dos falsos profetas, conversa muito sutil, muito sedutora. E 1 João capítulo 4, verso 1, João deixa muito claro: amados, não deis crédito a qualquer espírito. E aqui quando ele fala espírito, imagine o espírito da lei, a interpretação, o sentido, o ensino. Não dê crédito a qualquer ensino, ou até espírito que está por trás desse ensino. Não dê crédito. Literalmente não creia em qualquer coisa. Fique ligado, escute, veja na Bíblia. 1 João capítulo 1, verso 1 e 2. Nós já vimos isso, mas é importante retomar. 1 João capítulo 1, verso 1 e 2. Olha como João começa a epístola. O que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Veja, João diz que viu, ouviu e apalpou. Por que João falou isso? Porque ele estava contra o ensino dos mestres gnósticos, dos falsos profetas, dos anticristos. João tocou em Jesus. Ele não pode ser um fantasma. Ele não pode ser um espírito. João tocou, pegou em Jesus. Esse era o problema na época para eles. Para nós, existem outros falsos ensinos terríveis também. Ainda em 1 João capítulo 2, verso 18, João diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O anticristo virá, ainda não está aqui. Ele será uma pessoa que irá, é dito aqui, antes
anticristo, e ele vai proclamar um outro ensino, uma outra religião, uma outra verdade, que o mundo vai gostar, porque o mundo aqui é o sistema de pecado, os seres humanos caídos que não querem saber de Deus, nem se arrepender dos seus pecados, eles seguem uma religião, mesmo os que são ateus, seguem uma religião, a religião humanista, que coloca o ser humano como divindade, como Deus, como a pessoa mais importante do universo. E não é. A pessoa mais importante do universo é o Senhor nosso Deus. É para Ele que nós devemos viver, é para Ele que nós devemos entoar os cânticos, devemos entregar tudo o que temos, porque o Senhor nosso Deus é maravilhoso, todo-poderoso, e enviou o Senhor Jesus para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Mas o humanismo é a religião do momento. E o humanismo, ele se ramifica em várias outras doutrinas, ensinos, no meio religioso, no meio acadêmico, no meio filosófico. Por sinal, é muito bom estudar filosofia, mas quando você estuda alguns filósofos, você vai perceber como Kant, como o próprio Nietzsche, como Hegel, todos eles, Sartre e outros, elaboraram, teses, teorias para afrontar a Deus e a palavra de Deus. Está lá, só você dar uma observada, eles desenvolveram um sistema teórico para derrubar as verdades do Senhor. É necessário estudar essas pessoas até para compreender as bases do mundo moderno, o mundo moderno está edificado sobre esses pensadores, mas nos seus escritos está o ataque direto à pessoa do Senhor nosso Deus e à doutrina da Escritura. Eu não estou dizendo aqui que você não deve fazer um curso de filosofia nem de ler os filósofos. Pelo contrário, é importante ler para você perceber como o mundo é contra o Senhor. Na área acadêmica, religiosa, política, econômica, o mundo inteiro é contra as verdades do Senhor nosso Deus. O anticristo, ele vai reunir tudo isso na pessoa dele. Mas enquanto o anticristo não chega, e certamente, segundo a doutrina, nós não estaremos aqui, a igreja será arrebatada quando o anticristo se manifestar. Mas enquanto ele não chega, existem estes anticristos, são os falsos profetas, os falsos bispos, pastores e falsos apóstolos. De cara, se você vê uma igreja dizendo que tem um apóstolo, você já sabe que está errado, porque não é mais para ter apóstolo hoje, foram só 12, encerrou, não existe mais a ideia de apostolado hoje, a Bíblia deixa isso muito explícito, ou seja, você tem uma igreja que o líder é um apóstolo, já fique de olho arregalado e fuja, porque ela não pode estar de acordo com o ensino da Escritura. Então, esses anticristos estão proclamando ensinos errados. Como você vai perceber o ensino correto? Somente pela revelação de Deus. Volte lá para 1 João, capítulo 4, verso 1. 1 João 4, 1, diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Provar o espírito, é muito mal interpretado isso. Provar o espírito é testar o ensino, é testar a doutrina, é a ideia que o espírito da lei, a interpretação da lei, então você usa o mesmo sentido aqui, é o espírito no sentido de doutrina e de ensino, que se for um ensino errado, certamente tem por trás, esses anticristos e certamente espíritos que não são da parte de Deus. Mas o que é que você tem que testar? Não é o espírito, se tem um demônio na pessoa, não. Você não tem um teste para fazer isso, não é assim. Testar o espírito não é você ter um dom, agora eu avalio o espírito da pessoa, se é um espírito bom ou se é um espírito mau. Não, não é isso. Testar o espírito é avaliar o ensino, avaliar a doutrina, se segue a Escritura, se não segue a Escritura. É isso que nós temos que fazer, em tudo. Você está ouvindo o pastor pregar na internet, você está ouvindo um programa de rádio, você está ouvindo uma música, você tem que ter um entendimento da Escritura e avaliar. Hoje, com as mídias extremamente difusas, é muito fácil propagar ensinos errados e estranhos com relação à Bíblia Sagrada. Então, essa é a primeira verdade, nós temos que aprender a testar,
avaliar os ensinos, principalmente no meio cristão, mas à luz da Escritura, da revelação de Deus, Bíblia Sagrada. Essa avaliação também se estende. Você vai na universidade, está ouvindo certos ensinos, teorias, você não vai acreditar em tudo. Você vai avaliar se aquilo tem relação com a Escritura, e onde a Bíblia Sagrada, ela entra ali. Por exemplo, quando se estuda sobre a linguagem, aprende-se um relativismo enorme dentro da linguagem. Mas nós sabemos que existem absolutos da linguagem na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é o objetivo, o valor. Ela marca as verdades objetivas, ou seja, Deus pode se comunicar com o homem porque existe a possibilidade da objetividade na comunicação. Embora, por conta do pecado, a comunicação tem suas falhas. Então, a Escritura nos mostra isso. Então, nós podemos ter confiança de que, embora a linguagem tenha sua relatividade, existe uma objetividade. Por isso que os irmãos conseguem compreender aquilo que eu falo, eu compreendo o que os irmãos falam, e nós conseguimos aprender o ensino da Escritura. Não acredite, não dê crédito a qualquer espírito. Espírito aqui, ensino, prove-os, teste-os. E o teste é baseado na Escritura Sagrada. Lá em Efésios, capítulo 2, verso 19, e aqui eu quero que nós observemos uma breve revisão da nossa bibliologia, que é a doutrina sobre a Bíblia. Efésios 2, 19. Olha aí na sua Bíblia. Diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Aqui está dizendo que a igreja, que é a família de Deus, composta por judeus e gentios e todos os convertidos, está edificado sobre um fundamento, um alicerce. Esse alicerce é o ensino dos apóstolos e profetas, é a revelação do Novo e do Antigo Testamento, sendo o mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Jesus é o alicerce do alicerce. Jesus é o fundamento de toda a Escritura. A lei, os escritos e os profetas falaram de Jesus. Os apóstolos e os autores do Novo Testamento também falaram de Jesus. O Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, ele é o tema central da Bíblia Sagrada. Obviamente que o Pai também e o Espírito Santo também, mas Jesus, por quê? Porque haveria a promessa da chegada do Senhor Jesus Cristo e Jesus chegou. E agora nós estamos aguardando o seu retorno. Então, veja como é claro, há um fundamento. O fundamento, profetas, apóstolos, e os profetas e apóstolos escreveram sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, se você está, se uma pessoa pretende ir a uma igreja que não fala de Jesus, que não fala da Escritura, que não ensina a Bíblia, aquela igreja que recorta um versículo motivacional, que a Bíblia tem muito versículo motivacional. Você pega um versículo motivacional e discorre uma palestra para animar o público, isso, irmãos, não é a palavra de Deus, certo? Não é. É necessário estudar o contexto, perceber as motivações dos autores, dos personagens, e você observa que numa leitura simples você compreende a Escritura. Mas é muito fácil pegar um versículo e mudar, misturar os pensamentos e sair outro entendimento. E todo crente é responsável por conhecer a revelação de Deus. Olhe ainda Lucas 24, verso 25. Esse capítulo, principalmente esse texto aqui, Lucas 24, 25, é um dos que eu acho mais interessantes na Escritura, porque ele fala de Jesus ressurreto, conversando com dois discípulos, no caminho para Emaús. E o Senhor Jesus fala com os discípulos não reconhecem que é Jesus. É muito interessante. E Jesus começa a falar então de tudo que os profetas e a lei diz a respeito dele. Olha Lucas 24, verso 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo
padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Quando ele diz, começando por Moisés, ele está falando do Pentateuco. Hoje lemos um texto, Levítico 26, que fala da bênção e da maldição. Então você tem os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. É disso que Jesus está falando. Começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, Isaías, Jeremias, Amós, Miqueias, Daniel, todos esses profetas em alguma medida falaram do Senhor Jesus Cristo. Não o nome Jesus, mas falaram do Messias, falaram do Cordeiro que viria, falaram do sacrifício, em algum momento falaram da obra messiânica de salvação do Filho de Deus. Um dos que falou bem, de modo muito preciso, além de Isaías 53, foi Daniel, capítulo 7, falando ali do Filho do Homem que viria para reinar e governar sobre a terra. Então veja como Jesus, ao pregar o Evangelho sobre Ele mesmo, usou a Bíblia. Entende? Muitos de nós queremos um caminho mais fácil. E não há caminho fácil para conhecer Deus. Qual é o caminho fácil? É emoção. É um caminho fácil e um caminho errado. Queremos sentir coisas boas e acreditamos que o espiritual está relacionado ao emocional. Em alguma medida está. Em alguma medida está. Quando você louva a Deus e glorifica o nome do Senhor, Deus tem te abençoado, entoando cânticos, até mesmo na leitura da Bíblia na sua casa, você pode se emocionar e chorar e vibrar com a mensagem do Senhor. Mas quando você é perseguido, quando o dinheiro é curto, quando a enfermidade chega, quando você perde um ente querido, é aí que você tem que ter um fundamento em Jesus. Porque é o Senhor que vai te sustentar nos momentos de extrema dificuldade. Entende? E nós temos que ser crentes preparados para servir ao Senhor Jesus Cristo, mesmo nos momentos difíceis. Porque esses momentos, muitas vezes, são constantes nas nossas vidas e nós temos que confiar no Senhor. Nossa fé deve estar fortalecida para esses momentos de embate, de tentações, de tribulações. O Senhor Jesus Cristo, Ele não leva um ensino emocional, embora a emoção esteja junto. Mas veja Jesus ensinando a revelação de Deus do Antigo Testamento. Por isso nos focamos no estudo da Bíblia, porque ela é o meio que Deus usa para transformar vidas. Não é a emoção, não é o espetáculo, não. É muito simples. O que Deus planejou é profundo, mas ao mesmo tempo é muito simples. O Senhor requer de nós Bíblia, oração, cânticos na adoração. É isso que o Senhor requer de nós na nossa vida de adoração a Deus. E, obviamente, obediência e amor. O Senhor requer esses elementos de nós. Olhe ainda como nós percebemos que a Escritura ela é coesa. Lucas capítulo 11, verso 50, o Senhor Jesus aqui nos dá uma dica do cânon do Antigo Testamento. Lucas 11, 50. Cânon é a vara de medir. Cânon se refere à obra do Antigo e do Novo Testamento. Então, Lucas 11, 50 diz assim: para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Aqui Jesus está falando de um assunto que tem a ver com a responsabilidade dos judeus pela morte dos homens de Deus do Antigo Testamento. Mas o que nos interessa hoje nesta meditação é que Jesus fala o sangue de Abel, é o primeiro crente ali, depois de Adão, até Zacarias. Ele falou de todos aqueles que estão presentes nos livros do Antigo Testamento, de Gênesis até o profeta Zacarias. Ele não foi tão detalhado falando de Malaquias. Perceba então como Jesus tinha uma noção do cânon, dos livros que foram revelados e inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que é o que nós usamos hoje. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, 2 Timóteo 3,16,
Olha aí na sua Bíblia. Diz assim, alguns certamente sabem até de cor, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus soprou essa palavra. Ela foi inspirada, soprada. Isso não quer dizer que os autores dos livros bíblicos, eles estavam em êxtase ou estavam meio que adormecidos ou hipnotizados ou algo assim. Não, de forma nenhuma. Eles estavam conscientes, lúcidos, usaram suas habilidades de escrita, uns escreveram melhor, outros nem tanto, escrita mais rude, outros uma escrita mais elaborada, mais até acadêmica, como o próprio apóstolo Paulo, mas toda a Escritura, e aqui ele está falando do Antigo Testamento, toda a Escritura foi inspirada por Deus. O que entrou aqui foi o que Deus quis, foi o que o Espírito Santo orientou para entrar. Muitas outras histórias podem ter acontecido, há muitas outras pessoas, Deus pode ter se revelado no Antigo Testamento, mas essas aqui foi a que o Espírito escolheu e separou para orientar a humanidade. E veja que toda a Escritura, não é só uma parte dela, é todo o Antigo Testamento, porque aqui ele está falando da Escritura que eles tinham na época, o Novo ainda estava sendo escrito, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Então a Bíblia é útil para nos transformar, nos corrigir, nos orientar. Se você não lê a Bíblia, se você não medita na Escritura diariamente, você está jogando fora o mais importante recurso para a sua vida. É para a vida, para tudo que você for fazer, para a sua família, para os seus negócios, para a sua vida emocional, espiritual, política, econômica, todos os princípios para a vida estão aqui. Duvida de mim? Pode duvidar, eu sou um homem. Mas se você duvida, faça um teste. Leia e veja se você não seguir esses princípios, realmente você não vai perceber o quanto Deus é justo, maravilhoso e perfeito. Vivemos ansiosos, vivemos com medo, vivemos reclamando, vivemos tristes, e a culpa não é de Deus, é minha, é sua, que escolhe viver fora da vontade de Deus, a vontade revelada. No dia que você decidir, custe o que custar, eu vou seguir o que a Escritura diz, e tudo mais vai ficar em segundo plano, vai ser outra realidade. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas, isso não quer dizer que você não vai sofrer, é impossível não sofrer nesse mundo cheio de pecado, mas a sua vida será outra. Veja como a Bíblia é maravilhosa. Toda a Escritura, toda ela é útil, ela te corrige, te repreende, ela te educa. E o verso 17, qual o propósito? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para toda boa obra, habilitado quer dizer capaz, capacitado. Homem de Deus certamente está falando do homem e da mulher, crentes no Senhor Jesus Cristo. Como você pode querer aprender a amar o irmão se você não lê a Bíblia? Não tem como. Mesmo que você escute da Escritura, aqui na igreja ainda é pouco. Você tem que ler na sua casa, e ler e reler, e aproveitar. Quem ainda está no isolamento, trabalho remoto, eu sei que é muito trabalho também, mas aproveite para ler a palavra, todo dia um pouquinho, e você vai perceber como é maravilhoso viver para o Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, segunda epístola de Pedro, 1:19 até o versículo 21. Ainda falando sobre a revelação de Deus. Por quê? Porque para nós testarmos os falsos ensinos, nós temos que conhecer a Escritura. 2 Pedro 1:19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasça em vosso coração. E aqui Pedro, de uma maneira muito poética, está dizendo que a palavra profética revelada por Deus, ela é confirmada. Você pode ter confiança nela, como uma luz no meio das trevas. Nós vivemos num mundo de trevas.
O que ilumina o nosso caminho é a Escritura. Como já diz o Salmo, é lâmpada para os nossos pés. Ilumina o caminho no meio das trevas. Verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Nenhuma profecia, nada que foi revelado por Deus na Bíblia foi por causa de vontade humana. Foi porque um homem disse, eu vou escrever isso aqui e vou dizer que é de Deus. Já muito claro, isso é afirmado aqui. Verso 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus moveu estes homens pecadores, mas crentes, para registrar a vontade de Deus para a humanidade. Veja que a Bíblia é muito diferente do Alcorão, é muito diferente do livro de Mormons. Livros religiosos escritos por um autor só. Um autor só. E que da sua cabeça retiraram aqueles ditos, principalmente o livro de Mormon, que arqueologicamente não se confirma nada do que tem no livro de Mormon. E o Alcorão é uma compilação de judaísmo, cristianismo e os ensinos de Maomé, que casou com uma viúva que bancou a sua revolução, o seu domínio das tribos árabes ali por volta do ano 600 e pouco depois de Cristo. A Escritura são 40 autores diferentes, 66 livros, de 1600 aproximadamente ali até o ano 90 antes de Cristo, depois de Cristo. Séculos que a Escritura foi sendo composta e foi preservada e foi coligada ali. Até hoje se procura uma contradição na Escritura e não se acha. Aparentes contradições, os críticos tentam levantar, mas são aparentes, não são confirmadas, porque não existe contradição na Bíblia Sagrada até ao dia de hoje. E Pedro aqui deixa muito claro, foi inspirado pelo Espírito Santo, é a revelação de Deus, só ela pode orientar a nossa vida, e só através dela nós podemos perceber, esse ensino é falso, esse ensino não vem do Espírito de Deus, esse Espírito aqui não corresponde ao que a revelação está dizendo. Olhe também em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15. 2 Pedro 3, 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Que Pedro está falando sobre a salvação e que Paulo escreveu sobre essa salvação em várias das suas epístolas. Então, Pedro está falando sobre Paulo. Olha o que ele vai dizer agora no verso 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Olha, Pedro achou que o que Paulo escreveu nas suas epístolas foi difícil de entender, porque Paulo realmente escrevia de uma maneira mais rebuscada. Continua aí no verso 16. Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro reconhecia que o que Paulo escreveu nas epístolas era escritura, ou seja, era a palavra de Deus. E que já era deturpada na época por leitores ou ignorantes, ou mal instruídos, ou mal intencionados mesmo. Então, desde o início da igreja, já haviam os falsos ensinos. E nós, crentes em Jesus, temos que estar preparados para reconhecer a verdade da palavra de Deus, estudá-la, compreendê-la, para perceber esse evangelicalismo errado que existe no nosso país e ao nosso redor. Observe que Pedro reconhece que o que Paulo escrevia era a palavra de Deus. Os autores do Novo Testamento tinham esse entendimento. O que eu estou escrevendo aqui é a palavra do Senhor. Avalie o ensino verdadeiro da revelação de Deus. Como é que você avalia? Observando e conhecendo a própria Bíblia Sagrada. Você tem que conhecê-la para poder perceber o que não é a palavra do Senhor. E aqui, no caso de João, era contra os mestres gnósticos que João estava exortando.
O nosso caso é contra muitos falsos mestres e anticristos que existem ao nosso redor. Segunda verdade ou princípio de hoje é que o ensino verdadeiro da revelação é claro, né? É muito claro, é explícito. O ensino verdadeiro da revelação é muito claro na Escritura. Olha 1 João, nosso texto-chave de hoje, 1 João capítulo 4, verso 2. O ensino verdadeiro da revelação de Deus, ele é muito claro na Escritura. 1 João 4, verso 2. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Simples, claríssimo. Lembre-se, esse é o problema que João está combatendo. Os mestres gnósticos diziam, Jesus não veio em carne, veio só em espírito. Então como é que eu sei que o ensino é de Deus? Se confessa que Jesus veio em carne, encarnou, Deus infinito, que se fez carne, então é de Deus. Verso 3. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Qualquer instituição religiosa que se diz cristã, que fala que Jesus é um semideus ou não é Deus, isso não é cristianismo, é seita do cristianismo. Qualquer instituição religiosa que se diz cristã, que fala que há outro meio de salvação, que não pela fé em Jesus, não vem de Deus, não é de Deus. Se há uma igreja que diz que Jesus é Deus e Salvador, mas tem outro Salvador ou Salvadora, mediadora, não é de Deus, não pode, porque quebra os princípios fundamentais da Escritura, da palavra do Senhor. Fere a doutrina santa, a sã doutrina que nós conhecemos. E perceba que aqui volta o ensino de anticristo, é um espírito do anticristo, dos falsos profetas, e volta o ensino do mundo. Olhe, não ache estranho que essas seitas do cristianismo, elas crescem enormemente, são riquíssimas. É porque o mundo gosta do ensino do mundo. O ensino do mundo não é só a perversão, a imoralidade, os vícios, também. Mas esse ensino também se expressa dentro de uma vertente cristã deturpada, corrompida, que se coloca como cristianismo, e não é. Sim, pastor, e como é que eu descubro o que é e o que não é? Leia a Bíblia. Todo dia um pouquinho. Bote como alvo da sua vida, leia a Bíblia toda durante o ano. Um ano, você lê a Bíblia toda. Se você fizer isso todo ano, certamente você vai aprender muito mais da Escritura. João falou muito sobre os falsos mestres, capítulo 2 e agora novamente no capítulo 1, mas isso não acontecia só no Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento havia um ensino contra os falsos profetas. Olha Deuteronômio, capítulo 13. E olha, por que Deus permite? Talvez você ficou com essa dúvida, né? Por que Deus permite ter um falso mestre, um falso cristianismo, falsas igrejas? Por quê? O princípio está aqui, Deuteronômio 13, verso 1. Quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Deus está dizendo aqui a Moisés, para falar para o povo, aqui um livro da lei, se chegar um profeta ou sonhador, que falar de um sinal, e fizer o sinal, e disser, vamos, me siga, ó, meu Deus é poderoso, eu fiz o sinal aqui, você viu. O que é que Deus diz? Não o siga, porque isso é um teste, é uma prova para saber se você crê em Deus de todo o coração. Fora do cristianismo, mas muito perto também, existem vários ramos do espiritualismo. Pessoas que dizem que veem espíritos, né? Que fazem curas medicinais através dos espíritos.
E o ser humano é muito bobo para acreditar em tudo que é sobrenatural. Ele fica abismado com as coisas sobrenaturais. E vão buscar estes espíritos, que na verdade nós sabemos são demônios, e que têm poder mesmo, porque Deus permitiu que tivessem e que agissem, para experimentar a fé dos crentes no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, haviam falsos profetas na antiguidade que faziam milagres, sinais poderosos, sim, mas que o crente verdadeiro não deveria segui-los só por causa dos sinais. Existem igrejas, ditas igrejas, que o culto é só expulsão, expulsão, expulsão de demônio. E a propaganda é em cima dos demônios, mais do que em Deus. Se é verdade ou charlatanismo aquilo ali, não interessa. Interessa que isso não está condizente com a Escritura. É possível expulsar demônios? Sim, mas isso não é uma prerrogativa somente dos bispos. Qualquer crente em Jesus pode expulsar o demônio de uma pessoa que está possessa, se for um crente consagrado, firme e obediente ao Senhor. Agora, isso não é o centro do culto. Jamais. Se um dia chegar um possesso aqui, ele vai lá para o fundo da igreja, homens e mulheres de oração acompanham, o culto continua. Ninguém para culto por causa de demônio, nem coloca demônio em exposição na hora do culto. Pelo contrário, vai para o fundo da igreja. Vão ficar orando ali até que aquele demônio saia daquela pessoa e a pessoa ouça o evangelho e crê no Senhor Jesus segundo a vontade de Deus. Entendem? Mas esse negócio do demônio espetaculiza o evangelho, né? E faz um espetáculo, as pessoas gostam do sobrenatural. Olha o que Deus está dizendo aqui. Mesmo que o falso profeta fizer o sinal e lhe chamar após outros deuses, não siga. Fique alerta, fique ligado. A Escritura é a revelação de Deus. A Bíblia Sagrada é que nos mostra quem é o Senhor. Fora do que está na Bíblia, se não concorda com a Escritura, está errado. Essa é a nossa régua de medida e nós devemos ser firmes nisso, porque senão cairemos no relativismo dos cristãos. Por isso que o nome de cristão se perdeu. Relativismo, tudo é cristianismo. Você tem cristão espírita, cristão umbandista, cristão muçulmano, não, acho que não tem não, mas tem cristão de todo jeito. Não é assim, não é verdade? Olha, por isso que Josué, quando estava dirigindo o povo, lá em Josué 24:14, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Josué estava nessa luta. Josué já tinha conquistado muito da terra prometida. Tudo não, mas muito. E o povo ainda estava na idolatria. Ainda tinha gente idolatrando ali. E ele diz, olha, ou vocês temem a Deus, ou não. Verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Essa deve ser a nossa atitude. Temos que escolher a quem vamos servir. É ao Senhor? Então é a Bíblia. A Bíblia revela Deus. Não tem para onde correr. Deus ele não vai se revelar aqui como fazia no Antigo Testamento. Pelo menos não foi assim que Deus quis se revelar nesse novo momento. Mas se revela através da Escritura. Ela orienta a nossa vida, o que é certo e o que é errado. Quem é Deus, do que Ele gosta. Então vamos para a Bíblia. Eu estou com um problema, tenho que saber uma resposta. E agora, pastor, me revele a resposta. Diz, irmão, perdido. Porque eu não tenho como. O que eu posso fazer é ver na Escritura os textos que mostram o caminho para você. Observe então, temos que escolher servir ao Senhor, como diz na Escritura, e não seguir a nossa emoção, os sinais miraculosos dos falsos profetas, porque existem mesmo. Olha então, 1 João capítulo 2, verso 22, falando aqui sobre os falsos profetas. 1 João 2, 22. Diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai.
E 1 João 4,15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Percebe então? O falso ensino é negar o Senhor Jesus Cristo, principalmente por causa dos mestres gnósticos. Lá em Timóteo 4, também é falado muito sobre os falsos profetas, e 2 Pedro capítulo 2 também fala dos falsos profetas. Não é algo só do Novo Testamento, sempre existiram. E um exemplo muito interessante sobre o que nós estamos falando sobre falsos profetas e sobre Deuteronômio 13 é Êxodo capítulo 7. Você lembra quando foi lá Moisés e Arão falar com Faraó para deixar o povo sair do Egito? Aí Deus disse, olha, diz a Arão para jogar o bordão. E aí vai ser um sinal para que o Faraó tema. Foi o que aconteceu? Os sábios encantadores egípcios fizeram o mesmo. Eles também jogaram o bordão deles, aquela vara, aquele cajado que eles andavam, que era um cajado que dava uma ideia de sabedoria, mas ajudava para caminhar também, já eram certa idade. E então viraram cobras também. Então o Faraó ficou, tá vendo? O Deus de vocês tem poder, mas o meu também tem. Mas, obviamente, o cajado de Arão mais poderoso engoliu as serpentes dos sábios encantadores egípcios, o que identificou o poder do Senhor nosso Deus. Mas os falsos mestres fazem sinais. Não se iluda pelo sinal, pelo suposto milagre. Pode até ser verdadeiro, mas se não está de acordo com a Escritura Sagrada, se o ensino daquele falso profeta não está de acordo com a Escritura, certamente aquele milagre não deve lhe cativar, não deve lhe iludir, você não deve seguir por aquele caminho. Atos 17:11 diz como nós devemos proceder. Atos 17:11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Todo dia eles examinavam as Escrituras para saber se era do jeito que Paulo tinha dito. Assim tem que ser os crentes no Senhor Jesus Cristo. Todo dia examinar a Escritura para compreender a doutrina, perceber a doutrina verdadeira e estar preparado para rejeitar a falsa doutrina, os falsos mestres. E por fim, irmãos, o terceiro e último princípio aqui é que os verdadeiros cristãos, eles reconhecem a voz de Deus. Todo crente em Jesus, ele ouve a voz do Senhor. É por isso que nós não precisamos brigar ou criar certas confusões. Basta pregar a Bíblia. É pregar a Bíblia. Quem é crente, fica. Quem não é crente, vai. Porque o crente gosta de Bíblia. Porque é a ovelha de Jesus. E a ovelha de Jesus segue o seu pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Olha 1 João 4,4. Volta lá para o nosso texto-chave, 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então já é uma certeza, né? O crente em Jesus, ele vence o falso profeta, ele percebe o falso ensino. Por quê? Porque o Espírito de Deus que está em nós é maior do que as seduções mundanas, quer sejam as paixões, quer sejam os falsos ensinos, mas o Senhor é mais poderoso em nós. O crente, ele persevera. É uma doutrina importantíssima da Escritura, a perseverança dos santos. Santo aqui é todo crente em Jesus. Ele continua firme até a volta do Senhor Jesus Cristo. Olha, 1 João capítulo 2, verso 27. 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Essa unção aqui é a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos ensina. Você está lendo a sua Bíblia, talvez você não pegue todos os detalhes, mas o Espírito Santo de Deus age em você, para você perceber o que é que está sendo dito na Escritura. E o Espírito Santo vai lhe guiando, lhe mostrando. E muitas vezes, eu sei que aqui muitos têm várias histórias sobre isso, quantas vezes você está
tendencioso a um pecado e naquele instante vem um versículo, vem um texto, vem um alerta da Escritura, aí você para e diz, não posso fazer, isso aqui é pecado, a Escritura não permite, e isso é o Espírito Santo mexendo na sua consciência e na sua vida. Nós temos o Espírito, ele nos orienta, essa unção do Espírito que nos mostra o que é a verdade e o que é a mentira. Mas o Espírito não trabalha no vácuo, não trabalha no vazio. Você tem que ter Bíblia na sua cabeça. Você tem que ler e ler todo dia, constantemente. 1 João capítulo 4, verso 5. Eles procedem do mundo. E aqui está falando dos falsos mestres. Por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. 3 vezes no mesmo versículo curto, repete a palavra mundo. Mundo aqui, o sistema de pecado. Mundo aqui, a perversão, o que é contra Deus. Você pode até entender mundo aqui como a antítese da igreja. Igreja e mundo. São antitéticos, não se combinam, não dá. O mundo tem uma moda, uma vestimenta, a igreja vai ter outra. Certo? Não estou dizendo, às vezes é parecido, né? A calça jeans masculina, por exemplo, costura reta. Então, é uma calça que vende na loja secular, mas o crente pode usar. Mas já tem outras calças jeans aí que inventaram para o homem, que o negócio está complicado, está esquisito. Então, quer dizer, mas o mundo tem a moda dele, que é esquisita, que é sensual. A igreja tem outra moda, a modéstia, né? A simplicidade. Né? Assim devemos viver assim, porque são princípios da Escritura. Certo? Eu dei só um exemplo, mas tem muitos outros exemplos. Cultura, música, o mundo tem a deles. A igreja deve ter a sua, certo? Mas, em alguns momentos, óbvio que o Senhor, pela sua graça maravilhosa, usa pessoas que não são crentes para produzir verdadeiras obras de arte, né? Livros maravilhosos. Não são crentes, mas produziram. Certamente o celular que você usa, que é um instrumento muito importante para a sua vida, não foi um crente que produziu, certo? Não foi. A ideia não saiu de um crente, mas Deus usou aquela pessoa perdida nos seus pecados para produzir uma tecnologia útil até para a igreja, útil até para proclamar o evangelho, né? E para a comunicação do povo de Deus. Então a gente tem que ter esse entendimento também. Mas o que João está dizendo aqui é, os falsos profetas, embora estivessem na igreja, procedem do mundo, são do mundo e o mundo escuta. E quem é do mundo, segue. Mas nós somos de Deus, porque o Senhor teve misericórdia de nós e nos chamou pela sua graça e pelo seu amor. Olha o verso 6, 1 João 4, 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então você tem aqui o mundo e a igreja, o falso ensino e a doutrina verdadeira. Você tem os falsos profetas e o apóstolo João. João não vai brigar com os falsos profetas. Não. O que é que João está dizendo aqui? A gente prega a verdade. Se você creu em Jesus, você vai seguir. Se você não é de Deus, você segue os falsos profetas. É simples. Veja que João não estava preocupado com o número da igreja, ou com perder pessoas para os mestres gnósticos. Ele estava preocupado em apresentar o verdadeiro ensino, o ensino correto da Escritura. E Deus vai preservar aqueles que são dele. E os que não são, vão. Entende? Porque quem é do Senhor, segue o Senhor, ama o Senhor, segue a Escritura, porque é algo sobrenatural. Certamente os crentes que estão aqui não é por causa do pastor ou de um pastor do passado, é porque Jesus transformou a vida de cada um aqui. Jesus lhe chamou das trevas do pecado, lhe deu vida, abriu seus olhos para que você conhecesse a Escritura e servisse ao Senhor Jesus Cristo com a sua vida, como você faz hoje. Olha, João aqui, ele está somente falando o que Jesus ensinou lá no Evangelho de João, capítulo 10, vamos ler do verso 11 em diante. João 10, verso 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor. Jesus falando. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, e aqui está falando dos líderes judeus da época, o mercenário que não é pastor,
A quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Aqui Jesus está falando no contexto de judeus. Verso 13, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, Jesus falando aqui. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Aqui ele está falando ao rebanho judeu. E Jesus está dizendo, tem ovelhas de outro aprisco, rebanho gentil, que são os que não são judeus, e que vão ouvir a minha voz e vão me seguir. É o que Jesus está dizendo aqui. Agora vá para o verso 26, Evangelho de João, capítulo 10, verso 26. Mas vós não credes, isso aqui Jesus está rebatendo os judeus, dizendo para os judeus, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Quem é a ovelha de Jesus? É quem crê. É simples. Creu no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, arrependeu-se do seu pecado, suplicou para Jesus salvar, então é ovelha, é de Jesus. Verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. Jesus conhece, e elas seguem o Senhor Jesus Cristo. Verso 28, eu vos dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Todo aquele que é ovelha de Jesus vai seguir o Evangelho de Jesus. O mensageiro pode ser gago, fanho, pode ter muitos problemas, mas a ovelha de Jesus, ela segue a verdadeira mensagem. Ela identifica o ensino errado e ela busca onde é apresentada a revelação do Senhor, a Bíblia Sagrada, da maneira correta, da maneira simples, clara e de fácil compreensão. Irmãos, a revelação de Deus nos orienta contra os falsos ensinos. Vivemos num mundo de muitos falsos ensinos, falsas igrejas, falsos profetas, pastores, apóstolos, ensinando ou uma felicidade enganosa, ou uma prosperidade ilusória. A vida não é assim. Vivemos num mundo de pecado, lutamos a batalha espiritual todo dia, é a luta contra os nossos próprios pecados. Mas se somos ovelhas do Senhor Jesus, vamos segui-lo, mesmo no meio das dificuldades, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos abençoe. Pai amado, te agradeço por tudo, porque o Senhor é maravilhoso, tem feito grandes obras nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado com a graça de te conhecer. Tudo isso, ó Pai, nós agradecemos porque um dia ouvimos a tua voz, Pai amado, a voz do Senhor Jesus, do teu Espírito, e te seguimos. Nos abençoe e nos ajuda a estarmos firmes nesse chamado, até o último dia das nossas vidas ou até a volta do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.